Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Tema do Dia na redação do 00. O meu nome é Diogo Organista Pereira, estou acompanhado por Humberto Ferreira, jornalista do 00, e vamos falar sobre a vitória de Portugal nas meias do Mundial Sub-17, frente ao Brasil, e também para analisar esta nova geração de ouro, que está apenas a uma vitória do tão desejado título. Bom dia, Humberto. Antes de mais, pergunto-te se este feito surpreende. Acaba por surpreender, porque estamos a falar de um primeiro campeonato do mundo com a versão de 48 seleções, uma espécie de warm-up que a FIFA está a fazer com este campeonato do mundo sub-17 que está a acontecer no Qatar e que vai acontecer num patamar semelhante no campeonato do mundo de 2026, com as grandes seleções e as seleções principais nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Este é, no fundo, uma primeira grande organização de 48 seleções e acaba por ser, de alguma forma, um feito surpreendente por parte da Seleção Nacional, até porque Portugal não estava presente num Mundial de Sub-17 há 22 anos. Desde 2003 que Portugal não ia a uma fase final do Campeonato do Mundo de Sub-17. De resto, é a quarta participação que Portugal tem nesta competição, que foi criada inicialmente no final dos anos 80, Portugal participou em 89, participou depois em 95 e participou em 2003 até ter esta participação. Mas, em boa verdade se diga também que era uma geração em quem se depositava bastante expectativa, porque estamos a falar de uma geração que chega a este Mundial com o título de campeão da Europa, depois de ter sido campeão da Europa de Sub-17, e esse selo aporta à equipa de Bino Maçães um selo de qualidade e de esperança de que pudesse ser uma candidata a poder estar nas fases decisivas do Campeonato do Mundo. Ainda assim, deixou pelo caminho seleções historicamente importantes em mundiais, como o México, tinha deixado a equipa da Argentina, como o próprio Brasil, numa meia-final muito equilibrada, realizada esta segunda-feira e decidida nas grandes penalidades, e portanto, no meio de Portugal ser um dos possíveis candidatos, a verdade é que havia outras seleções muito fortes e bem posicionadas, historicamente com outro prestígio em campeonatos do mundo sub-17, e portanto Portugal acaba por surpreender neste cômputo geral, porque o melhor que tinha conseguido até agora tinha sido na sua primeira participação em 1989, numa fase final que foi realizada na Escócia, onde Portugal perdeu na meia-final diante da equipa escocesa, numa prova que foi ganha pela Arábia Saudita. Curiosidade de, nessa seleção de sub-17, ser figura proeminente no meio-campo o selecionador atual, Bino Maçães, que fazia dupla com Emílio Peixe, uma geração que tinha Luís Figo, que tinha Abel Xavier, por exemplo, nomes de maior expressão depois do futebol português, o médio-centro Rui Ferreira, que acabou também por não ser utilizado nesse campeonato do mundo, mas que fazia parte dessa geração. Depois, em 95, Portugal chega aos quartos de final, à semelhança do que aconteceu em 2003. Em 2003 foi eliminado pela Espanha e em 1995 foi eliminada pela seleção do Ghana, esta acaba por ser já a melhor qualificação que Portugal vai conseguir, está presente numa final. O melhor que tinha conseguido até agora tinha sido precisamente em 89, um terceiro lugar, mas mais do que olhar a esta dimensão e de tornar esta presença na final surpreendente, eu diria que é olharmos para o caminho que Portugal fez durante esta competição, com resultados muito expressivos, com uma fase de grupos absolutamente praticamente imaculada, perdeu quando já estava qualificado diante da equipa do Japão, mas depois tem todas as fases eliminares muito bem conseguidas, com futebol de ataque vertiginoso, com muitos golos, com vitórias tranquilas. Eu diria que dentro dos jogos o mais equilibrado era mesmo, em perspectiva, esta meia-final diante do Brasil, tornou-se nesse sentido também, e Portugal acabou por superiorizar nas grandes penalidades, mas mesmo que não tivesse superiorizado, não iria apagar a performance até agora espetacular que está a fazer a equipa de Bino Maçães. Falaste ainda agora da prestação de Portugal até agora na prova, e eu pergunto-te, que jogadores mais têm surpreendido? Eu diria que é quase fazermos aqui um copy-paste desde o Campeonato da Europa que foi realizado em junho, que Portugal venceu na Albânia, para este Campeonato do Mundo. Estamos a falar de um conjunto de jogadores que têm aproveitado muito o espaço competitivo que existe em Portugal, às vezes e muitas vezes em patamares acima. Estamos a falar de uma seleção que, em grosso modo, joga
em patamares acima. Os jogadores do Benfica, por exemplo, são presença assídua quer na equipa de sub-23, quer na equipa B, e não apenas nas equipas sub-19. O mesmo acontece com alguns jogadores do Futebol Clube do Porto que, não tendo equipa de sub-23, são opção também para João Brandão na equipa B várias vezes, mas eu diria que há um conjunto de nomes a destacar-se. Na defesa, parece-me claro que Daniel Banjaki está a fazer um campeonato da Europa muito acima da média. Estamos a falar de um defesa de direito com uma grande projeção ofensiva e com uma grande capacidade de chegada ao ataque. O eixo defensivo, quer com Mauro Furtado, quer com José Neto, é uma dupla que conhece-se bem pelo facto de serem colegas de equipa do Benfica, e isso tem sido uma nota muito positiva para a performance que Portugal tem evidenciado neste Campeonato da Europa. Há dois, eu diria quase três cérebros no meio-campo, cada um com o seu perfil, mas os três com níveis de colocar o jogo de Portugal muito ofensivo e muito ligado. Bernardo Lima, um médio da formação do Futebol Clube do Porto, que tem pautado o seu estilo de jogo muito físico e muito combativo e que dá liberdade quase que para o criador Mateus Mide acelerar o motor ofensivo com passe de estrutura, com uma visão de jogo acima da média, e depois quase arquitetados aqui por uma espécie de cérebro maior que é Rafael Quintas, o capitão de equipa de Portugal, que é visto no seio do grupo como sendo o grande líder. Rafael Quintas é visto mesmo internamente como sendo o grande agregador desta equipa e como tem conseguido potenciar esta equipa, a união desta equipa e a forma de jogar de Portugal. Eu diria que são três nomes aqui muito a olhar-se para o futuro e que tem muito aproveitado este Campeonato do Mundo. E depois Anísio Cabral, tem sido o goleador maior de Portugal, tem mostrado, tirando este jogo contra o Brasil, onde acabou por não ter também muito espaço e muitas oportunidades, tem feito um Campeonato do Mundo muito eficaz. Ele já leva 6 golos, é o segundo melhor marcador da competição, e tem mostrado que tem capacidade para estar num nível também superior competitivo, e tem conseguido fazer golos e empurrado Portugal nesse capítulo também para as vitórias. Na tua opinião, estes jogadores podem chegar em breve às respectivas equipas principais? Eu diria que uns mais que outros têm este caminho um bocadinho acelerado, não só por força do contexto, como também por força das necessidades. Eu diria que os jogadores do Benfica, nesta altura, podem beneficiar o facto de José Mourinho queixar-se tantas vezes de ter falta de soluções e de ter vários jogadores lesionados. São jogadores que podem aproveitar e podem ter aqui uma janela de oportunidade de serem chamados à equipa principal. Se serão opção ou não é sempre uma dúvida, até porque, havendo a necessidade de resultados, há maior dificuldade dos treinadores a apostarem em jogadores jovens, mas eu diria que Daniel Banjaki é um jogador que pode encaixar perfeitamente, até num sistema de 3 centrais que o José Mourinho tem vindo a tentar utilizar nos últimos jogos ou no último jogo da Taça de Portugal. É um jogador que pode encaixar nesse perfil, mesmo que o lado direito da defesa do Benfica não seja um problema maior nesta altura. É um jogador que pode ter a sua oportunidade. No meio-campo, já aqui falamos de Rafael Quintas e da necessidade do Benfica poder ter outros elementos no setor intermédio. É um jogador que pode também ganhar minutos a partir desta segunda metade da temporada. A questão das alas é uma questão muito urgente por parte do Benfica, e Steven Manuel é um jogador que pode ganhar também a oportunidade em virtude de nunca percebermos bem o que é que José Mourinho quer fazer. Luque Bacchio agora está de fora por lesão, por exemplo. Sheldrup tem sido utilizado de forma intermitente, o mesmo com Prestiani, e Steven Manuel pode aproveitar este lado. Eu diria que os jogadores do Benfica têm uma janela de espaço e de tempo diferente para poderem entrar. Os jogadores do Futebol Clube do Porto um bocado mais difícil, podendo aproveitar-se o patamar intermédio da equipa B. Na equipa principal não me parece que nesta altura existe a grande necessidade por parte de Farioli de poder chamar estes jogadores, mas são jogadores que estão a demonstrar ao próprio treinador que há matéria-prima para poder ser aposta. E se olharmos num período muito curto, Rodrigo Mora saltou diretamente da equipa de sub-17 para a equipa principal, da equipa de sub-19 para a equipa principal, depois do brilhante Campeonato da Europa que fez em 2024, e quem sabe se alguns destes jogadores
como já fizemos referência, falta-nos falar aqui do defesa central Martin Schelmiti, e em que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, tem essa lacuna do eixo defensivo depois da lesão de Neuan Pérez, se não pode também ter aqui uma janela de oportunidade, mas eu diria que estes jogadores estão a demonstrar que têm capacidade para jogar num nível superior do que aquele em que estão inseridos. E há aqui alguns jogadores, por exemplo, não falamos ainda de Duarte Cunha, um extremo do Futebol Clube do Porto que tem também aparecido com grande preponderância no futebol ofensivo de Portugal, ainda não marcou neste Campeonato da Europa, mas é um jogador a seguir num futuro muito próximo, Duarte Cunha. São jogadores que podem ter aqui a sua oportunidade e acima, nas equipas principais e acima de tudo estão a demonstrar que têm qualidade para jogar no topo do futebol europeu. Por último, e em jeito de antevisão, eu pergunto se Portugal é favorito a vencer a competição. Eu diria que quem é campeão da Europa e joga uma final diante da Áustria, que eliminou a Itália, atenção, a Itália também que tinha feito um excelente campeonato da Europa de sub-17, eu diria que em condições normais, Portugal é mais candidato que a Áustria para ser campeão do mundo de sub-17. Mas importa fazer aqui no fundo aqui um parênteses para explicar o contexto desta Áustria. Estamos a falar de uma seleção que é servida essencialmente de jogadores do Red Bull Salzburgo e do Liefering, que é uma equipa satélite do Red Bull Salzburgo. De resto, o melhor marcador deste europeu é Johannes Moser, que é um jogador do Liefering, que é a tal equipa B, se quisermos, uma equipa satélite do Red Bull Salzburgo, e o Red Bull Salzburgo é uma equipa que forma muitos jogadores e que se apresenta normalmente nas competições jovens com um patamar competitivo mais agressivo, muito acima da média. Basta relembrar-vos, por exemplo, as performances que a equipa austríaca a nível de clube já fez, por exemplo, na Youth League, e portanto, mesmo sendo favorito, eu acho que Portugal é mais favorito para esta final do Campeonato do Mundo. Nunca é descurar todos os cuidados que são precisos ter diante da equipa austríaca, uma final que está agendada para os próximos dias, e eu acho que Portugal é naturalmente mais favorito por tudo o que fez ao longo deste Campeonato da Europa, mas não deve colocar-se num pedestal acima daquele que vai enfrentar a equipa austríaca. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos que nos assistiram. Hoje pode também assistir a um novo episódio de 5 para 4, onde o universo de futsal é destaque. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.